Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio da série Criando Códigos Testáveis, o CCT, onde eu trago situações do mundo real, coisas que eu passei, coisas que talvez você também esteja passando aí no seu trabalho, situações em que a gente pega um código e às vezes olha para ele e não sabe se dá para testar direito, parece que tá difícil, parece que é difícil de testar, o negócio não sai, e eu trago aqui as soluções, eu compartilho com vocês aqui as coisas que eu fiz para resolver esse problema, para conseguir deixar o código mais testável ou para melhorar pelo menos o design ali, para conseguir sair do lugar. Lembrando que esse quadro ele é interativo, então se você quiser participar dele, se você quiser, tiver com algum tipo de dúvida, com algum problema, alguma coisa que você também não sabe se dá para testar ou não, manda esse código para mim, a descrição do envio, na forma que você precisa me enviar, tá aí na descrição do vídeo, e aí, recebendo esse código eu consigo fazer uma análise e eu posso gravar um episódio aqui para compartilhar um pouco das minhas soluções, um pouco dos meus pensamentos sobre o seu código e quem sabe te ajudar aí. Então, o tema de hoje são parâmetros out. Dentro do C Sharp a gente tem um recurso muito interessante ali da linguagem, que são os parâmetros out, e a discussão é sobre usar ou não usar, ou como usar, quando usar os parâmetros out. Eu recentemente passei por um problema com métodos com esse recurso, né, que estavam usando esse recurso, e eu resolvi trazer alguns dos meus pensamentos sobre eles aqui para você ver. Então, para começar, como que esse conhecimento vai te ajudar? O que eu vou te trazer aqui para você colocar em prática hoje, assim que você desligar o seu vídeo, ou talvez amanhã, não sei que horas que você vai ver esse vídeo aí. A primeira coisa, aprender para que serve um parâmetro out. Às vezes a gente tem um monte de recurso interessante no C Sharp, tem vários recursos interessantes do .NET, e muitos deles a gente acha que eles são meio elementares, né? Que são coisas comuns que a gente vê todo dia ali, mas sempre tem alguém que tem dúvidas, que não sabe direito como usar, quando usar, e às vezes pode parecer muito simples para mim ou para você, mas para algumas pessoas não é, eles não conhecem, não sabem, nunca ouviram falar. Então, acho interessante que você, se você nunca ouviu falar do parâmetro out, você vai aprender aí para que serve, eu vou te mostrar aí na prática como que ele funciona. Segunda coisa, entender quando usar esse recurso. Eu sei que tem bastante coisa legal dentro do C Sharp, mas nem tudo a gente pode usar a todo momento. Então, parâmetro out é o tipo de recurso que a gente não consegue usar direito. Eu sinto que o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender quando que dá para usar, talvez muito problema que veio herdado lá do VBNet ou até do VB6, que tinha alguns recursos muito parecidos ali, não sei se parecidos, mas a gente acabou trazendo, a gente acabou herdando algumas coisas ruins que o pessoal do VB fazia, e eu acho que o parâmetro out é uma delas que gera bastante problema. E por último, eu quero te mostrar aqui também como que o teste mostra quando o design está ruim. Eu sempre falo disso nos vídeos, eu gosto bastante de reforçar essa vantagem que o teste de unidade te traz. Ele tem uma capacidade muito grande de melhorar o seu design, melhorar a forma como você programa, porque ele deixa muito claro quando as coisas não estão boas. À medida que você vai fazendo mais testes, parece que o teste vai jogando na sua cara que você não está programando direito. Isso não é porque você é uma péssima programadora. Isso acontece com todo mundo. Acontece com você, acontece comigo e acontece provavelmente com aquele dev muito experiente que você admira, que você segue no YouTube aí também. Isso acontece com todo mundo. É uma característica do teste. Muitas vezes o teste de unidade ele acaba te mostrando que o design está ruim, porque ele é muito focado na unidade, ele é muito focado em coisas muito pequenas, muito granulares. E por incrível que pareça, a gente sempre fala que é melhor fazer código pequeno, funções menores, com poucas linhas, mas na prática a gente tem muita dificuldade de fazer isso, a gente tem muita dificuldade de separar a responsabilidade dentro do código. E o teste te mostra que isso acontece. E não à toa, isso é uma coisa que acontece muito quando você usa parâmetros out.
pro código ali, eu vou te mostrar o exemplo que eu trouxe hoje aqui, e aí acho que você vai entender melhor o que eu estou falando. Eu tenho um código aqui, ó, um use case, estou usando aqui uma anotação do Clean Code, é, um fluxo muito parecido com aquele que eu peguei no meu trabalho lá. Obviamente não é a mesma coisa, né? Só trouxe a situação, não trouxe o código. E eu tenho aqui um fluxo, um use case, não, um fluxo de negócio chamado preencher vendedores use case. O que esse preencher vendedores ele faz? Ele recebe dados externos, de fontes externas mesmo, outros serviços, de outro lugar que não é o meu sistema próprio, e ele pega essa lista de vendedores e precisa converter essa lista que ele recebeu para uma lista de vendedores do domínio. Então, eu tenho aqui o executar que devolve um list de vendedor, e a classe vendedor aqui, ó, ela é uma classe simples, né, só tem número de CPF, nome, percentual de comissão do vendedor, e indica se ele é o vendedor principal desse pedido ou não. Dentro do pedido ele pode ter vários vendedores lá, só que só um deles pode ser o vendedor principal. Eu tenho aqui uma lista de vendedor que tem alguns tipos que são string, tá vendo? Então o número do CPF, por exemplo, a quantidade de vendas, eles são string. Então, eu preciso fazer a conversão desse cara para um vendedor do meu sistema. Para fazer essa conversão, vou ter que transformar alguns dados e pegar, combinar os dados que eu recebi dos outros serviços para preencher esse meu objeto principal aqui, que é a lista de vendedores. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu dou um long parse, porque aqui o número do CPF lá na origem ele é string, né? Tem que transformar ele para long, porque aqui no meu cadastro é long. O nome é string, não preciso converter. E aqui eu tenho uma pequena regra. O vendedor que tem mais vendas, ele vai ser o vendedor principal dessa lista. Então ele vai ser marcado aqui como true. Então, para pegar a quantidade total, eu pego aqui, né, a maior quantidade de vendas, faço uma comparação enquanto eu estou fazendo o loop dos meus vendedores, eu verifico aqui qual que é o vendedor que teve a maior quantidade de vendas. O que tiver a maior quantidade vai ser marcado como o vendedor principal, e o percentual de comissão vai ser, nesse caso aqui, para o vendedor principal, ele vai usar o percentual de comissão principal que está lá no meu cadastro. Os outros vendedores que não são o vendedor principal, eles vão usar o percentual de comissão base. Então, uma pequena regra aqui. Tem uma segunda regra. Se eu tiver só um vendedor dentro da minha lista, eu tenho que usar só o percentual de comissão base. Então, é essa regra que ele está fazendo aqui. Ó. Ele vai preencher o vendedor. Quando ele terminar o loop, ele vai verificar. Se ele só tem um vendedor elegível na lista, ele não vai usar o percentual de comissão principal, mesmo que ele seja o vendedor principal, né? E vai usar aqui o percentual de comissão base. E aí você deve ter visto aqui que eu estou setando uma variável aqui, ó, percentual de comissão utilizada. Essa variável ela é setada aqui em cima com o percentual de comissão principal e depois com o percentual de comissão base. Essa aqui é a nossa variável out. Com o parâmetro out, você consegue devolver um outro valor além do valor que o seu método declarou aqui, ó. Então, eu estou fazendo duas declarações de retorno. O primeiro retorno vai ser uma lista de vendedor. E o segundo retorno aqui vai ser o percentual da comissão utilizada. Então, eu estou dizendo para os consumidores que esse parâmetro aqui, ele não é um parâmetro de entrada. Você não vai informar o percentual de comissão utilizada. Talvez você até possa informar, não sei se existe algum problema nisso, mas não serve para isso. Ele serve para você retornar. Então eu estou criando um método aqui que tem dois retornos. Olha só que recurso interessante. Eu consigo retornar o que o próprio método retorna, que é esse return aqui, mais uma outra variável, que é o percentual da comissão utilizada. E quem está deixando isso explícito é essa declaração aqui, a palavra-chave out. Se eu vier aqui no meu console aqui, vamos pegar aqui o Program CS e vamos colocar aqui, ó, resultado, use case é igual a new, preencher vendedor use case, var retorno é igual a use case ponto executar
Eu vou passar nulo aqui só para ilustrar o meu ponto. Olha só, o terceiro parâmetro aqui, ó, se você tá um pouco pequenininho aqui, mas eu acho que você consegue ver, ó. O terceiro parâmetro é um out, então nosso primeiro parâmetro é uma lista, o segundo aqui é um objeto, um DTO, o terceiro é um out. Se eu passar zero aqui, por exemplo, ó, eu vou passar um número grande só para você ver. Ó, o compilador dá um erro, então ele vai falar que ó, você não pode passar esse parâmetro com um valor assim. Ele precisa ir com a palavra-chave out. Então, para fazer essa chamada, eu sou obrigado a declarar uma variável aqui, por exemplo, né? Percentual. Vou pôr 0.0 porque ele é um double. E aí eu sou obrigado a colocar ele aqui, ó, percentual. Só que veja, mesmo colocando uma variável, ele ainda assim não deixa, porque ele está pedindo a palavra-chave out. Então eu sou obrigado a declarar ela aqui, ó, out percentual. Então eu até posso passar um valor, pelo que eu vi aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, ele deixou passar um valor, só que ele é um valor de retorno. Então eu estou dizendo para o compilador aqui que esse cara aqui ele vai retornar do meu método percentual. E eu posso usar esse valor depois que eu chamar. No momento que eu estou fazendo a chamada aqui, eu consigo ver visualmente, estou vendo de verdade, que esse parâmetro aqui é um parâmetro de saída. E o compilador está me obrigando a declarar uma variável para eu poder consumir. Nas versões mais novas, isso eu não sei exatamente de quando que é esse recurso, mas não me lembro qual versão do C Sharp que é, mas eu também não lembro direito a partir de qual versão isso apareceu, mas depois surgiu o recurso aqui, ó, que você pode declarar diretamente nessa linha. Antigamente a gente precisava realmente declarar uma variável, ter uma linha de declaração aqui, e eventualmente até inicializar, né? Mas a partir de uma determinada versão do C Sharp aqui, você consegue declarar a variável diretamente na chamada do seu método. Então, economiza uma linha aí, fica mais fácil de entender. Até porque também, como ele é um parâmetro de saída, não é muito saudável que você mande um valor para sua função. Pelo jeito aqui até funciona, mas eu nunca passei, nunca usei desse jeito. Acho que não faz muito sentido do ponto de vista semântico, né? Se você está chamando ele aqui e está falando que ele é um out, você não deveria passar ele como in, né? Não devia mandar ele com um parâmetro de entrada. Mas é desse jeito que a gente consome um parâmetro out. Então ele serve para isso. Você consegue definir outras saídas para o seu método. E você pode definir várias dessas saídas, inclusive. Você pode, eu vou declarar lá, aqui no seu método aqui, ó, você pode criar vários parâmetros out se você quiser. Out string nome. E você pode fazer o que você quiser aqui. Eu acho que só tem uma restrição, não me lembro exatamente se tem, da posição, se os parâmetros out precisam ser os últimos. Deixa eu ver se tem uma restrição aqui. Não, não tem não. Tem quando ele é optional, né? Se você criar como opcional, o compilador não vai deixar você criar vários parâmetros optional no meio da chamada, né? Ele tem que ser só no final. Mas no out aqui não, você pode declarar do jeito que você quiser. Então é um recurso que serve para dar mais retorno. Se você quiser retornar várias coisas, muita gente usa tupla para fazer esse retorno. Preciso retornar 2 valores aqui no meu método. Muita gente usa uma tupla. Você pode usar, que é um outro tipo, não vou entrar no mérito aqui se você não sabe o que é uma tupla. Mas existe um outro recurso que você pode usar aqui, uma variável do tipo out dentro do seu método. Por que isso é um problema, né? Por que usar um parâmetro out parece um negócio tão útil, né? Eu tenho um método que retorna uma coisa e eu posso retornar várias outras coisas desse método. Por que não? Por que isso é um problema? Por que você acha que isso é um problema, André? O out faz o seu método fazer coisas demais, porque ele serve exatamente para isso. Se você quiser gerar outros retornos para o seu método, você vai usar o out. Só que isso por si só já é um problema. Eu já falei várias vezes aqui no canal que você precisa prezar
principalmente pelo princípio de responsabilidade única, o S do Solid, o Single Responsibility Principle. O seu método, o seu módulo, ele só deve mudar por um motivo específico. Se ele mudar por 2 motivos, ele está fazendo coisas demais. Se você faz o seu método retornar 2 coisas diferentes, ele provavelmente já está fazendo coisas demais. O método ele devia fazer uma coisa. Ele devia ser especialista em fazer uma coisa. Mas se ele está devolvendo 2 coisas aqui, como é o nosso caso, ele já devolve uma lista de vendedores. Eu tenho aqui um use case para preencher vendedores. Ou seja, eu vou pegar uma lista de algum lugar ou um dado de algum lugar e vou preencher uma lista de vendedores. Preencher vendedores. É isso que o seu use case faz. É isso que a sua classe faz. Ou pelo menos era o que ela deveria fazer. Quando você diz que o método executar, ele devolve uma lista de vendedores mais o percentual da comissão utilizada, ele está fazendo 2 coisas. Então, ele é bom em te devolver uma lista de vendedores, preencher vendedores, mas ele também é bom em te devolver o percentual de comissão utilizada. Então, ele está fazendo coisas demais. Isso vai ficar mais claro olhando para o teste. Vamos ver os testes que eu gerei para ele aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, preencher vendedores, use case teste. Então, veja que o nosso método, ele já faz bastante coisa aqui naturalmente. Né? A primeira estratégia para fazer esse teste vamos dividir o teste em partes, porque se eu fizer um teste só que testa tudo, provavelmente eu vou ter um teste que também faz coisas demais. Então, se eu não quiser refatorar a minha classe, mas eu quero fazer testes nela, seja porque eu só quero dar cobertura para poder fazer uma alteração, ou seja porque eu quero fazer um refactoring nela no futuro. Então, essa é uma técnica que você pode usar, que eu uso também. Recomendo que você use aí. Se você acha que sua classe faz coisas demais, não tenta testar tudo que a classe faz de uma vez só. Testa coisas diferentes em cada teste. E aí depois, se você quiser fazer um refactor, fica mais fácil, você vai ver que é mais simples. Quando o seu teste faz coisas demais, você vai ter problema de manutenção no teste, que é o mesmo problema que você vai ter na sua classe. Né? Para começar, deveria retornar vendedores preenchidos. Então, o primeiro teste ele está testando o preenchimento dos vendedores, que é pegar essa lista aqui e transformar nessa outra lista aqui. Ó. Basicamente isso. Então, ele está testando isso e aqui você pode ver, eu estou dando assert do CPF, porque eu faço um int.parse aqui. Aqui é um long.parse, né? E estou setando o nome deles também. Estou fazendo aqui a checagem em 2 itens, porque é um loop e eu preciso que seja um loop, né? Meu segundo teste aqui, ó, deveria retornar vendedor principal com comissão principal e demais com comissão base. Então, aqui já é um indício também que sua classe está fazendo coisas demais, porque o nome do teste ele fica grande demais também. São pequenos indícios aí, né? Aqui eu estou testando a segunda regra, que é esse cara aqui, ó. O cara que tem a maior vendas, ele vai ser setado como o vendedor principal. Então, estou verificando o flag aqui. E a comissão principal 10, comissão base 5. Estou fazendo os 2 testes aqui. Então, o primeiro vendedor, que está na posição 0 do array aqui, ele vai usar a comissão base. Ele não é o principal. Ele tem 3 aqui, né? O segundo vendedor, ele tem 5 vendas. Então, esse cara aqui, ele vai receber o true e ele vai receber também o percentual de comissão 10, que é o percentual de comissão principal. Aqui, ó, a gente já começa a ver uma coisa um pouco esquisita. Eu estou fazendo o teste do retorno do vendedor principal com comissão principal e os demais com comissão base. Mas tem um outro teste aqui que está meio camuflado aqui, ó, que ele não é mencionado em lugar nenhum. Ou pelo menos não no nome do seu teste. Então, eu estou fazendo o teste aqui do percentual de comissão utilizada. Eu estou vendo se ele passou por aqui. Ó. Como esse cara é um parâmetro out, eu sou obrigado a fazer um teste nele também. Então, lembra que você vai testar o método, o que o método produz. Se ele recebe um parâmetro A, ele tem que te devolver um valor B, que é o valor que ele produz. Nesse caso aqui, seu método produz 2 valores. Ele produz a lista de vendedores mais o percentual de comissão utilizada.
Então você precisa fazer o teste das duas coisas. E aí já é a primeira coisa que começa a ficar esquisita no seu teste. Quando você for nomear seu teste aqui, ó, lembra que eu falei que um teste com um nome muito grande começa a dar indícios de que seu teste está fazendo coisas demais, logo, sua classe também está fazendo coisas demais, né? Esse aqui é um indício. Ele já tem um nome grande, mas ele não menciona que ele está testando o percentual de comissão utilizada. Porque se eu colocar o nome aqui, ó, aí o nome vai ficar gigantesco, não vai nem caber na tela para você ler aqui. Eu falo para a gente não economizar no tamanho dos nomes, porque ele precisa ser legível, mas também você não pode criar um método com um nome de 500 caracteres. Aí o negócio começa a ficar ingerenciável, né? Então já ultrapassa o limite das boas práticas aí. Então, se o teste está sendo executado aqui, mas ele não é mencionado em lugar nenhum. Então, eu não sei se eu estou testando isso. Parece que eu estou testando isso aqui, ó, por obrigação. Ah, eu sei que ele passou aqui. Então, e aí, um dos problemas que eu tive aqui, eu trouxe exatamente a mesma situação que eu passei lá. Eu resolvi não testar isso aqui separadamente. Porque eu poderia, seguindo essa técnica que eu passei para vocês agora, eu poderia simplesmente pegar esse teste aqui, copiar o setup, que ele vai dar o mesmo retorno, e eu poderia só fazer um assert article desse cara aqui, ó, essa única linha. E eu separo em dois testes, com nomes distintos, mas com o mesmo setup e fazendo asserts diferentes. É um recurso possível? É um recurso possível, só que aí ele vai contra uma outra boa prática dos testes. Evite fazer testes com setups idênticos. E quando eu falo idêntico, não é porque você está copiando o negócio aqui, ó. Ficou igualzinho, então para não ficar igualzinho, eu vou mudar aqui a quantidade de vendas para 7, por exemplo. Aí não vai ficar igual ao outro. Não adianta. Não é que o seu código de setup seja igual, mas o sentido, né, o porquê você preencheu, os valores que você preencheu, por onde o seu código vai passar, né, por onde o seu teste vai passar, né, quando ele executar aqui, ó, você não pode ter dois testes com essa mesma característica. Então, mudar aqui para 7 não muda a característica do teste. Ele vai continuar testando as mesmas coisas. Então, se o seu teste dois testes testam as mesmas coisas, ele vai quebrar pelo mesmo motivo. Não faz sentido. Então, você não pode ter vários testes quebrando por causa do mesmo motivo de negócio. Né? Se teve uma alteração na regra, que às vezes pode ser que o seu teste quebre, dois testes quebrem pelo mesmo motivo, porque, sei lá, deu um null reference em algum lugar. Aí não tem problema. É uma característica do seu código, porque ele precisava do objeto preenchido, você não preencheu. Agora, no mesmo sentido de negócio, mudar aqui quantidade de vendas para 7 não altera a regra da quantidade de vendas. Que é essa regra aqui, né? Qual que é a maior quantidade de vendas? A regra continua a mesma. É o mesmo vendedor, nesse caso aqui, que vai ser o vendedor principal. Então, o sentido do negócio, o contexto do teste, ele não muda nesse caso. Então, você não é que você não pode. Não é uma boa prática você ter dois testes com essa mesma característica. Senão, ele vai quebrar pelo mesmo motivo. E aí não tem sentido. Então toma um pouco de cuidado com isso. Eu optei por colocar mais asserts no mesmo teste, que às vezes pode não ser uma boa prática. Nesse caso, ainda está no meu limite aqui de 4, que eu sempre coloco uma linha de 5, máximo de 5, né? Então não achei tão ruim, mas já está no limite aqui, né? Se eu tivesse mais parâmetros out, gera um outro problema. Vou ter que fazer mais teste aqui. Né, para o mesmo retorno, eu vou ter que ficar testando vários parâmetros out ao mesmo tempo. Seu teste vai começando a ficar esquisitão. Veja que eu já tive que tomar uma decisão que não era tão simples. Né? Como eu sempre digo, seu teste de unidade ele tem que ser simples, rápido e direto. Se ele for muito difícil, você está pensando muito em como você vai estruturar o teste, provavelmente tem alguma coisa de errado lá no seu código. Então, é um indício. E veja que o parâmetro out ele é um bom recurso, só que ele está começando a me causar uns problemas aqui. Ó. Eu estou gerando dois retornos. Então, se eu estou gerando dois retornos, eu preciso fazer dois testes. Aqui a mesma coisa, deveria retornar vendedor principal com a comissão base. Eu estou testando se tiver apenas o vendedor, né, que tem uma terceira regra aqui. Ó. Se só tiver um, ele vai setar a comissão base.
nesse caso aqui, eu estou fazendo o mesmo teste de novo, ó. Eu estou testando se veio só um corretor com a comissão base, não com a principal, né? Não é 10, é 5. Só que eu preciso checar também se a comissão utilizada veio 5, porque eu estou setando aqui, ó. Então, sou obrigado a fazer esse teste. E de novo, não estou mencionando o teste aqui, ó. Onde que eu estou testando o percentual da comissão utilizada? Eu não estou mencionando isso em lugar nenhum, senão o meu teste vai ficar com o nome grandão, vai ficar esquisito. Então, veja que eu estou fazendo várias concessões aqui nos meus testes por conta de um parâmetro out. Então, ele é um problema? Ele é um problema. Na maioria das vezes, infelizmente, ele é um problema. É um recurso legal, um recurso interessante, mas ele é sim um problema. Então, se ele é um problema, como é que você resolve esse tipo de coisa, então? Você que só fez contorno aqui, mas você continuou testando os caras aqui do jeito que tá. Nesse caso aqui, eu mostrei para vocês o que eu fiz da primeira vez, né? Então, como o método estava. No meu caso, eu não fiz alterações porque eu não achei necessário lá no meu trabalho. Se eu tivesse que alterar, como que eu alteraria? E como que eu resolveria esse problema? Minha primeira dica aqui para você: evite usar parâmetros out. Por quê? Porque geralmente você vai ver por aí a galera usa por comodidade e não por necessidade. Alterar parâmetros, devolver valores, alterar parâmetros, recuperar eles aqui do lado de fora do método. Isso é uma prática que veio lá do VB. O pessoal do VB tinha um pouco desse costume. Lá no VB tinha uma palavra-chave que era byval e tinha uma outra que era o byHalf. Eram modificadores que a gente usava nos nossos métodos. Então você declarava aqui, né, byval, o valor aqui, o tipo, né, e o nome da variável, e você falava se a variável era devolvida por valor ou por referência. Então por isso que chamava byval ou byHalf, byValue ou byReference. Era esse o sentido da coisa. Então, como ele tinha um pouquinho de coisas ali de orientação a objeto, eu conseguia passar um valor byHalf e conseguia recuperar esse valor, fazer uma alteração dentro do método ali, e quando ele saía do método, eu conseguia usar esse valor alterado. Então, era um recurso que apareceu no VB lá, não sei em qual versão do VB isso apareceu, e o pessoal usava, achava interessante. Não sei se o parâmetro out aqui ele veio dessa mesma linha de pensamento lá do VB. Mas, independentemente de como ele foi criado, não tem esse histórico aí, a galera que veio do VB olhou para isso aqui com os mesmos olhos que a gente tinha lá no VB. Então, a gente gostava desse esquema de passar uma variável e conseguir recuperar ela. Ao invés de eu refazer um método aqui, ó, que retorna um valor, ou que produz um valor de retorno, né? Eu crio ele como void aqui, por exemplo. E aí eu consigo devolver ele aqui como out vendedores, por exemplo. E aí meu código fica mais dinâmico, porque se eu precisar de mais retorno, é só engordar a lista de parâmetros aqui, tá tudo certo. E era assim que a gente pensava lá atrás. Então, muitos desses recursos, eles acabaram vindo pro .NET por algum motivo, mas a galera do VB, e eu tô falando a galera do VB, mas eu me incluo nessa lista também. Tá? Eu também pensava nisso quando eu cheguei no .NET. A gente começou a usar as coisas do jeito que a gente usava antes. E não é isso. Então, eu falo para você evitar de usar o recurso, porque você precisa entender para que ele serve. Não use as coisas por comodidade, porque parece mais fácil. Fica mais dinâmico, aí eu não tenho que alterar a lista a assinatura do meu método aqui, eu não vai quebrar o meu método. Sabe? Não faz sentido isso hoje em dia. Né? O compilador é muito bom. Talvez antigamente o compilador não era tão legal e isso podia ter outros problemas, sabe? Mas hoje, cara, o Roslyn é muito louco. Ele faz um monte de checagem antes de você, da própria IDE aqui, nem builda. Se você estiver usando o VS Code, ou sei lá, não está usando o Visual Studio, você vai ver o erro em tempo de compilação. Então, cara, não precisa fazer essas coisas por comodidade. Não fica usando os recursos da linguagem porque você acha que é melhor, porque é mais fácil. Não, você tem que usar os recursos quando você acha que eles são corretos de serem usados.
né? A mesma coisa acontece hoje com parâmetros ref. Então, o ref é uma outra palavra-chave aqui que você pode usar, que é muito parecido com o tal do by-ref lá que eu falei. Se a gente for puxar a grosso modo aqui como o .NET funciona, você não precisa usar o ref nem o out, porque se você passar um valor aqui, ele sempre vai vir por referência. Ou pelo menos os objetos complexos aqui, né? Os tipos complexos. O tipo primitivo eu não tenho certeza, nunca usei dessa forma, espero que você não use, mas eu sei que esse aqui, por exemplo, você consegue pegar ele do lado de fora e ele vai vir alterado, porque ele vai já por referência, tem o papo aí da stack da heap, ele vai referenciar, ele é um ponteiro que referencia a heap, na verdade, então tem uma série de coisas aí dentro do funcionamento do .NET que vão fazer isso aqui funcionar sem necessidade. O ref é só uma palavra-chave que você usa para avisar que realmente está alterando por referência. Uma boa prática, talvez aí, né? O fato é que o ref ele cai no mesmo problema, né? A gente acaba usando eles por comodidade, né? E não por necessidade. A regra que eu uso nesses casos é o seguinte: se você está com dúvida, não usa, deixa quieto. Não sei se dá para usar ou não. Não usa. Se você não sabe, é porque não é para usar. Se você sabe, você não vai ter dúvida. Quando você olhar para a situação, você vai querer usar porque faz sentido para você. Então, essa é a minha dica. Não é só para parâmetros out, para qualquer outra coisa que você vê na linguagem. Se você está em dúvida se é para usar ou não, não usa. Faz do jeito natural. E aí, se você quiser estudar, tô com dúvida. Quero usar, mas não sei se devo. Não sai usando. Vai fazer uma sua pesquisa lá, vai estudar. E aí você vai esclarecer sua dúvida. É para usar nesse cenário ou não? Eu considero isso muito melhor e eu acho que você vai fazer um uso mais sábio dos recursos da linguagem. Segunda coisa para resolver aqui: separe as responsabilidades. Evita que os seus métodos, que as suas classes façam coisas demais. Então eu falo para você evitar parâmetro out, porque em muitos casos ele vai te induzir a fazer isso aqui, ó. Fazer coisas demais. Então evita. Se você já sabe que é um problema, evita de fazer. Coloca cada regra no seu lugar. Você não precisa fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você só tem que tomar cuidado com coesão. Isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente meio que ignora. O seu código precisa fazer sentido. Não adianta também você ficar separando a responsabilidade das coisas se você sai criando métodos aleatórios em classes aleatórias. Também não adianta que você venha aqui nessa classe e crie métodos privados. E chama um método privado aqui. Não vai fazer sentido nenhum. E, inclusive, o método privado não vai te livrar de usar aqui uma variável out. Então, separa as responsabilidades, né? Coloca cada regra no seu lugar, só que precisa fazer sentido, tem que ser coeso. Então, não é só copiar e colar a regra de um lugar e colar no outro. Analisa o seu código, entenda o que ele faz e aí você coloca as regras no seu devido lugar. O que eu faria aqui nesse caso? Eu já até deixei criado uma outra classe aqui, ó, para encher vendedores sem out e use case. Né? Eu simplesmente tiraria esse parâmetro out daqui. Então veja que na regra original ele seta aqui o valor principal, né, porque ele em teoria sempre vai usar o principal desde que tenha mais de um vendedor. Se não tiver, ele vai entrar nesse if aqui e vai setar o percentual de comissão base. Significa que ele sempre vai pegar o valor do vendedor principal. Então não importa exatamente como é aqui, ó, mas a regra no final, não vou entrar muito em detalhe da lógica em si, mas a regra no final aqui ó, vai setar um valor de comissão para o vendedor principal, então, ou para o primeiro vendedor que ele achar lá, pelo menos. Então, ele sempre vai usar a comissão que está lá, seja ela principal, porque ele pegou aqui em cima, ou a comissão base, porque ele pegou aqui embaixo. Então, existe uma regra. Quando eu falo de fazer as coisas por comodidade, geralmente a gente usa parâmetro out para aproveitar loop, pegar carona em lógica. Porque eu sei que é custoso fazer um loop e não sei o que, é melhor fazer aqui, ó, porque daí eu já estou fazendo esse loop aqui, não preciso fazer o loop duas vezes. Sabe o dry, o don't repeat yourself? Estou seguindo aqui, ó, porque eu não vou ficar repetindo esse loop à toa. Vou pegar aqui, vou aproveitar que ele está fazendo loop. Cara, isso é bobagem, é besteira, desencana disso aí, não tá te ajudando.
Eu sei que o loop tem um custo, não estou dizendo que não tem. É só que na maioria das vezes, para você, para um programador mediano, eu não estou falando mediano como um demérito, tá? Um programador que trabalha em empresas comuns, em 80% das empresas aí, ó, você não precisa ficar se preocupando em fazer loop. Até porque o problema não é exatamente o loop, é o que você faz dentro do loop, né? Se você está fazendo uma consulta em banco aqui, por exemplo, aí vai ser custoso. Se você está indo no disco, aí vai ser custoso. Então, não adianta ficar pegando carona no código só para aproveitar e aí você, aqui eu já estou fazendo o loop dos vendedores, então eu já pego aqui, ele já está fazendo a regra da percentual de comissão. Desencana disso aí. Não faça as coisas por comodidade. Faça as coisas fazerem sentido. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é só remover. Eu posso simplesmente tirar porque já existe uma regra aqui bem definida, né? Pega do vendedor principal. Esse que é o lance. Então, simplesmente tira daqui, ó, e já alivia bastante o seu teste. Mas aí, beleza, eu vou tirar daqui. O que eu vou fazer com esse cara, então? Como que eu vou descobrir qual que é o percentual principal lá? Você pode colocar isso aqui, se é só para pegar os vendedores principais, o vendedor principal, né, nesse exemplo aqui pelo menos, você pode pegar o cara que é o agregado dos vendedores, nesse caso aqui é o pedido, né? Então a minha classe pedido tem uma lista de vendedores. Eu posso pegar a comissão principal a partir do pedido, que é simplesmente fazer isso aqui, ó. Vendedores first, pega só quem é o vendedor principal e pega o percentual de comissão. E aqui get value default porque pode ser nulo. É simples assim. Eu não preciso complicar. Mas às vezes minha vida não é tão simples, que daí eu vou ter que fazer um loop lá, vou ter que checar de novo. Não tem problema, checa aqui de novo. Fica mais conciso, fica mais coeso. Agora, meu método só faz uma coisa: ele só devolve lista de vendedores. E ele tem uma regra aqui, ó, duas regras. As regras não mudaram. Eu simplesmente tirei o parâmetro out. Ele não estava somando nada no meu teste. Ele não está somando nada no meu método. E aí o teste deixa isso claro. Se a gente copiar aqui os testes dessa classe, vamos copiar eles aqui para a gente ilustrar o ponto. Vendedores sem use case. Sem out, né? Deixa eu só trocar aqui pro sem out. Sem out. E aí você vai ver que o teste, os métodos aqui eles vão quebrando, ó, tá vendo? Executar quebrou, aqui quebrou também. Então, ó, tirei daqui, não preciso mais fazer essa checagem. Ó, o teste já começa a ficar um pouquinho menor. Aqui a mesma coisa, deveria retornar vendedor principal. O nome dos métodos até faz sentido, né, do teste, só que eles não estão mencionando o teste do percentual de comissão utilizada. Se eles não estão mencionando, eu não preciso nem alterar. É só tirar o parâmetro daqui e já resolve o meu problema. Já diminui um assert aqui da minha lista de asserts. Já está ficando com um desenho melhor. E aqui por último, ficou melhor ainda, só tem um assert. Estou testando aqui a comissão base. E aí, eu elimino a necessidade de fazer esse assert aqui, mas eu vou fazer esse assert agora lá na minha classe de pedido. Então, vou ter que criar um outro teste só para testar a comissão principal. E não tem problema. Dentro aqui, ó, dessa classe aqui, ó, eu não estou usando o parâmetro de saída. O consumidor aqui desse use case é que vai usar. Ele sim, ele vai ter que fazer o trampo dele lá e vai usar o outro parâmetro. Não faz diferença de usar a classe pedido, mas fica mais conciso. Olha, preenche os vendedores. Preenchi. Agora me dá a comissão principal. São passos diferentes de um outro fluxo. Preencher o vendedor, só preenche o vendedor. E a comissão utilizada está em outro lugar, pega de outro lugar. O código fica mais simples de entender. E veja que o teste começa a ficar claro. Agora não tem erro. Se eu bater o olho aqui, ó, eu sei. Testando o preenchimento dos vendedores, testando aqui se o vendedor principal está setado e o demais está com o valor da comissão base. E aqui a regra, se só tiver um vendedor, tem que usar a comissão base. A regra agora é bem clara. E se eu tiver que ver como é que sai lá o valor da comissão utilizada lá,
eu peço para o teste do pedido, eu vou lá no teste do pedido e vejo. Então, o teste ficou mais conciso agora, não está testando coisas demais, está bem, tá bem coeso, né? Agora faz bastante sentido, e meu código agora faz menos coisa e ficou bem mais claro. Por último, você deve estar pensando aí, tá, mas então eu não devo usar nunca porque esse recurso é uma porcaria. Não, como eu disse, existem aplicações específicas. Então, quando que você deve usar? Ou melhor, quando você deve não, quando você pode usar e quando faz sentido usar os parâmetros out. Dentro do próprio .NET existem exemplos disso. Então, um dos exemplos que tem lá é o padrão try parse. Se a gente ver aqui, ó, vamos pegar aqui na nossa classe alterada, o long try parse, ele vai tentar converter uma string e se ele não conseguir, ele vai retornar falso. Ó. Converte a representação de string, um valor de retorno indica se a conversão foi efetuada com sucesso ou se ela falhou. Então, o try parse é um método que devolve boolean, ele não devolve um long. Ele informa se conseguiu fazer o parse ou não. E se ele conseguiu, ele vai te devolver aqui no result. Então, seria mais ou menos algo do tipo assim, out CPF. Out long CPF. E aqui a gente usa o CPF. Por que que isso é um bom padrão para se usar? Porque olhando aqui você vai falar, mas é a mesma coisa que eu fiz lá, que diferença que faz? O padrão try parse ele é muito útil para coisas que você tem incertezas. Então, se eu fizer um parse comum aqui como estava antes, deixa eu voltar a linha aqui, vou copiar a linha do outro. Se a gente fizer só o parse do jeito que está, eu corro um risco aqui. Porque se o número do CPF for número de verdade, lembra que ele é um string, né? Se ele tiver 1, 2, 3, alguma coisa aqui, vai funcionar. Se ele vier branco, vai dar pau. O parse vai falar, não dá para converter branco. Se ele vier nulo, vai dar pau também, não dá para converter nulo. Se ele vier 1, 2, 3, ABC, também vai dar pau, porque ele vai falar, cara, não é um número válido. Então veja aqui que está até, ó, argument no exception, format exception, overflow exception. Tem várias exceptions aqui que ele dispara. Então, ele vai fazer o parse, nesse caso aqui, ó, só na certeza. Se acontecer dele não conseguir fazer esse parse, vai dar erro. E ele vai estourar uma dessas 3 exceptions aí. Para evitar o erro, o que você teria que fazer? Try catch. E aí eu vou falar aqui, sei lá, exception x, tenta fazer o parse. Se você não conseguir, você coloca 0, por exemplo. Você pode até fazer assim porque você não vai usar exception, né? Você teria que fazer esse tipo de tratamento em todos os parses. Então aqui eu teria que fazer, aqui no int parse eu teria que fazer também, porque dá o mesmo problema, né? Que é um string aqui. Então você teria que fazer try catch em todo lugar. Então o padrão try parse, ele fala o seguinte, tente executar. Se você não conseguir, você me dá um retorno e me avisa. Não dispara exception. Me avisa que você não conseguiu. E aí eu posso fazer as ações que eu preciso. Então, ao invés de fazer isso aqui, com o try catch, você pode fazer isso aqui, ó. If not try parse, número do CPF 0, senão retorna o CPF. Então veja que fica muito mais fácil, né? Tem menos linhas, fica muito mais legível também. Ó, tenta fazer o parse. Se você não conseguir, seta 0. Se você conseguir, ele vai devolver o CPF aqui e você seta aqui.
né? Fica muito mais simples de ler. Então, o padrão try-parse é um padrão que te ajuda a deixar o código mais legível. Ele te ajuda a fazer as coisas de um jeito melhor. Por quê? Eu tenho que usar try-catch em situações específicas. Dar catch de exceptions específicas. Até talvez eu pudesse usar aqui o argument no exception. Ou alguma das 3 exceções aqui que o parse dá. Mas veja que fica mais difícil de fazer. Né? E se eu tiver que tratar as 3 exceções separadamente? Né? Eu vou ter que fazer 3 catches aqui. E seu código vai ficando ruim de ler. E aí você está usando o try-catch para uma coisa que você sabe que pode dar problema. Então é muito mais simples, é muito mais conciso fazer desse jeito. O C# ele vai indo para esse sentido, né? Deixar as coisas mais simples, mais fáceis de ler, mais coesas. E veja que é um bom padrão aqui. Ó. Então, você pode usar out sempre que você tiver que fazer alguma chamada de um método que pode acontecer ou não. E aí, ao invés de fazer um try-catch, ao invés de fazer um if com alguma coisa lá, você pode usar o mesmo padrão do try-catch, ou do try-parse. Tenta fazer. Se você não conseguir, você me devolve um boolean falando se você conseguiu ou não. E se você conseguir, você me devolve o valor. Essa é a minha recomendação. Mas eu tenho que fazer só desse jeito? Não, você é livre para fazer das coisas que você quiser, do jeito que você quiser. Eu só estou te dando uma recomendação, trocando experiência aqui com você. Então, nessas situações eu uso, sim, parâmetros out. Parâmetros ref. Eu não costumo usar parâmetros por referência. Existem necessidades específicas também para você trabalhar com referência? Existe. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com, memória limitada ou com processamento limitado, né? Você não pode ficar usando a heap todo momento lá. Muitas vezes usar parâmetro por referência é uma opção melhor, porque você vai alterar o mesmo objeto, tá? A mesma referência lá. Mas, de novo, são coisas muito, muito específicas. E provavelmente, sim, não vou ficar julgando aqui o que você faz ou o que você sabe fazer, mas se você está dentro da estatística, dentro do 80-20 ali, ó, 80% dos devs não faz diferença se você está usando muita heap ou não. Não estou dizendo, de novo, que isso não faz diferença. Mas provavelmente no seu nível de uso, no seu nível de requisições no seu sistema lá, você não deve ter esse problema. Se você tiver esse problema, muito provável que você não vai ter dúvida que você precisa usar. Você vai saber. Então, de novo, só para lembrar aí, ó, você está com dúvida, não usa. Parâmetro out, parâmetro ref, cara, não sei se é para usar. Então não usa. Deixa quieto, uma hora você vai usar, você vai entender, e talvez você encontre uma utilização para esse cara. Então, para concluir, não precisa usar um recurso só porque ele existe. Eu sei que tem muita coisa legal para usar na linguagem, mas não adianta você ficar usando só porque está lá. Isso é uma coisa que, por exemplo, acontece com a herança, com orientação a objeto, design patterns. Mas a herança acho que é uma das coisas que a gente mais super utiliza, assim. Faz uso sem sentido da coisa, né? Existe, tá lá, mas assim, cara, você não precisa ficar usando toda hora, né? Não é em todo momento que se encaixa. Para você poder usar os recursos, você precisa entender. Procura sempre entender os conceitos antes de sair codando. Eu sei que você gosta de uma novidade, sei que você estudou um negócio agora, você quer usar, é bom, é legal, eu faço isso também. Mas assim, dá uma segurada. Dá uma segurada para entender os conceitos. Quando você entende o conceito antes de sair escrevendo qualquer coisa, você começa a ver que às vezes muitas das coisas que você estuda não faz tanto sentido quanto você gostaria. E o simples resolve o problema. Na maioria das vezes. Não é o mega recurso super ultra avançado do C#. O feijão com arroz vai resolver seus problemas. É disso que você sobrevive quando você está programando. Não é dos recursos mega super avançados. Então pensa nisso. Procura não ficar só usando porque você achou legal ou porque as pessoas dizem que... Não é isso. Entende os conceitos. Quando você entender, você não vai ter dúvida. Aí você está com dúvida, não usa. Por último, se o teste parece que está esquisito,
desconfie. Eu não canso de falar isso aqui no canal, porque isso acontece comigo o tempo todo. E quanto mais eu faço teste, mais eu começo a perceber essas coisas. Eu estava testando esse código, como eu disse, muito parecido com esse aí. E será que você fica incomodado? Você, caramba, mas será que é melhor fazer assim? Será que é melhor não fazer? Em um dado momento eu parei para olhar e falei, cara, não, calma, o código está ruim. Não é meu teste que está ruim. É o código está esquisito. O teste está esquisito porque o código está esquisito. Então, se o seu teste está meio esquisitão, tá muito difícil, muito ácido, muito não sei o quê, começa a desconfiar se o seu código não está fazendo coisa demais, se não está mal feito, você não precisa de um refactor, porque com certeza você vai olhar para ele ali e você vai achar alguma coisinha para arrumar. Quanto mais testes você fizer, mais ele vai te ajudar com isso. O teste é nosso amigo. Então, eu sei que às vezes dá trabalho de fazer, é chato, enche o saco, mas ele ajuda muito nesse sentido. Muito. Não adianta você ficar fazendo teste só por fazer, usar gerador de código, ChatGPT para gerar seus testes, se você não consegue entender os seus testes, né? E aí, quando você começa a entender, você começa a fazer seu teste de verdade ali, testar as regras, entender o que seu método faz, testar as regras de negócio, aí você vai ver que o teste vai te ajudar demais, como ele sempre me ajuda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula aí. Se você gostou, deixa o seu joinha, porque ajuda demais a divulgar esse conteúdo para mais devs. Se você gostou muito, assina o canal, porque também ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. E se você tiver outras ideias de como você pode usar o Alt, se você não concorda, se você concorda com o que eu falei, deixa um comentário aí nesse vídeo que ajuda demais também a aprender. Gosto muito de trocar essa ideia com vocês, eu aprendo demais com o que vocês deixam aqui para mim. E se você tiver dúvida em algum código, se você quiser tirar dúvidas sobre o seu código aí, alguma regra que você não sabe como testa, algum recurso do C#, dá uma olhada na descrição aí, envia seu código para mim e eu gravo um episódio novo do CCT com a minha análise. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.